Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Esta é uma semana emblemática. Nós vamos viver exatamente uma semana Grenal, de quinta a quinta. Antes, semana Grenal, essa da época do Bekele, que é mais velho, não é do Miola, que é mais novo, o Maurício bem mais novo, não se falava tanto na semana Grenal, né? É que a gente começava no domingo à noite ou na segunda-feira, já dizia semana Grenal. E aí era ferro. Todos os dias dirigentes, jogadores, era outro, né? Era outra história, especialmente no rádio, né? Era um negócio marcante. Mas vamos viver uma semana de muita tensão. Então tem que desarmar o espírito, tem que aceitar a flauta numa boa e tudo mais. E hoje até o Miola teve um bom embate lá com o Pierre Gonçalves, que é conselheiro do Grêmio, e deu uma repercussão danada, né? O dia inteiro eu passei, mas quase se pegaram mesmo, uma coisa, mas sempre dentro de um limite, né? Não houve ofensa, nem nada. Ficou Pierre naquela não é galáctico, não sei o quê, porque bibibi, blá. Pierre não é o que é professor de educação física? Não, professor de química. A química. Química, o Pierre Gonçalves é química. Porque o Miola... Tu acha que ele é tranquilo? O Miola é um gentleman. Já nasceu aristocrata inglês. Muito obrigado. Aí tiveram que dar no programa de operário padrão. Mas aí é o seguinte, eu acho que está legal. Os dois times estão bem. Eu acho que o Grêmio vai classificar na Libertadores, acho que o Inter também vai, depois eu quero ver a opinião de vocês, que o Inter também vai, não. O Inter já está, acho que o Inter vai ser primeiro, pode dar até 2 Grenais de Libertadores. É verdade. Nós podemos ter 2 Grenais na Copa do Brasil, que o funil é muito estreito. Na Copa do Brasil, a probabilidade sempre é muito grande de Grenal. Porque... Mas nas quartas de final, né? Nas oitavas não pode. Nas oitavas não, mas depois tudo pode acontecer. Tudo vale. E aí é o seguinte, ficam 8, por exemplo. Só 8. Ficam 8 e sorteio livre. A tua chance é maior. Isso não é Mega Sena. E o que eu acho... Não, a chance de Grenal é muito grande na Copa do Brasil. E o que eu acho, assim, boa noite, Rec, Maurício, Bekele, nossos telespectadores, o que eu acho é que a gente tem que enaltecer isso. Esse é o nosso melhor produto esportivo que nós temos no Rio Grande do Sul. A mídia se faz, né? Que repercute no Brasil e no mundo inteiro como uma das maiores rivalidades. E a gente tem que fomentar isso com clareza, né? Fazendo comentários sobre a forma de que cada clube está, o momento esportivo de cada clube, né? E às vezes aparece algum comentário que não respeita um pouco a instituição, e aí os gremistas e os colorados acabam tendo uma postura mais forte. Mas se alguém né? tinha alguma dúvida que o Miola tinha ficado menos colorado por sair do conselho, hoje... É verdade, também me disseram isso. O REC. Porque às vezes o cara diz, tá fora, tá secando para que ele falou na bandeira rubra ou tricolor. Eu recebi uma ligação, que assim, até me honra isso, porque exatamente como tu disseste, saindo do conselho a gente não deixa de ser colorado, menos ou mais colorado. Inclusive me disseram que eu tenha tomado uma postura que talvez muitos dirigentes do clube, em algum momento nesse sentido, em que a entidade possa ter sofrido um pouco em algum comentário, não tenha tido a postura adequada. Então eu acho que eu me mantive com altivez e falei que eu tinha que falar. Foi muito respeitosa a conversa, mas ela foi um pouquinho mais acirrada. Já vou passar para o Bekele, só quero dizer que nós vamos acompanhar aqui juntos até as 8h30, depois pode ficar no rádio, nos canais outros de televisão, mas enquanto estiver nos assistindo aqui, vai assistir o Bom Debate Grenal, muitas informações e os jogos do Juventude e do River Plate. Até quero confirmar aqui o horário do River. O jogo do River Plate é 19 horas. Já tem 9 minutos de bola rolando, tá 0-0. E não interessa tanto, mas tá bem, é grupo do Inter e vai lá, né? A gente quer saber quem é que vai ficar em primeiro, quem é que vai ficar em segundo, se o River vai classificar, se não vai, se tomar uma mancada hoje, vai classificar o Palestino, que aliás é bom time de futebol. E o Juventude jogando com o Botafogo já vai começar daqui 5 minutos lá na Serra, revivendo não aquilo que nós vivemos em 99, que foi uma loucura. O Juventude era um dos melhores times do Brasil. E dá para dizer isso com tranquilidade. Tocou 4 aqui no Inter, eliminou o Bahia em Salvador, tinha ganho o Campeonato Gaúcho do Internacional em 98, tinha um patrocínio forte, tinha uma comissão técnica experiente com o Valmir Louruz e o Dorinho,
E, naquela época, não me surpreendeu ser campeão. Ganhou do Bebeto com 100 mil no Maracanã. Só um detalhe histórico aí para os nossos Botafogo. telespectadores. Em primeiro lugar, Rec, senão vou deixar passar batido. Eu soube que tu é o rei do bairro. Não, eu não. Tu é o rei do bairro é bairro. tu. Eu chego no supermercado Zafari, o meu carrinho está sempre pela metade. Não vou dizer que está vazio, porque senão é um choro desproporcional. Até porque tu vai todo dia, né? O do Bekele transporta. Eu vou todo dia. Tá aqui a Bekele listinha. faz compra com... Para quem diz que é mentira, tá aqui a listinha. A listinha só tem ali filé mignon, vinho importado. Isso aí não precisa escrever. Só esse carinho. Isso aqui é a listinha. Super. O grande Leonardo, e aí pode ser que o Leonardo convença o pessoal da Dobson para vir prestigiar o programa aqui, porque aí eles vão atender 200 vezes mais carros como eles atendem. O Leonardo é vizinho do REC. O Leonardo, só que ele brinca muito. O REC é gringo de Lagoa Vermelha e ele é gringo de Farroupilha. O Leonardo... Teu vizinho lá da Dobson. E lá tem o Mauro, tem o Rogério, tem o Hilário. Pessoal todo vidrado no teu programa. Ah, que legal. Cadeira cativa. Mas tu está falando do edifício lá? Não, eu estou falando... Do bairro? Do bairro. Ele do bairro quem manda é tu, eu não. Ele caminha muito, né? A gente vê ele caminhando. Ele não, o circuito de caminhada do Bekele, ele é amplo, né? É verdade. Mas ele é o governador do bairro. Só um detalhe. É o subprefeito. Como eu acho interessante isso, quando o REC refere, principalmente, Miola, essa história do que se trabalhava a realidade Grenal já desde a segunda-feira, é que nos anos 60, 70, os dois só tinham isso a disputar. O Grêmio Internacional só disputava o Campeonato Gaúcho. Então, tu chegava na segunda-feira, não tinha jogo quarta, tu tinha que discutir até domingo Grenal. Só que os caminhos de ambos mudaram, as perspectivas mudaram. Internacional e Grêmio Internacional são clubes mundiais. Antes eles eram clubes de bairro, de Porto Alegre, e que não tinham nem o respeito dos xenófobos de Rio e São Paulo. Xenofobia total. Precisava passar um jogador aqui para Tesourinha ser convocado para a Copa do Mundo de 50. Foi uma loucura sem passar pelo cenário de lá. E a outra questão que eu acho muito importante, eu sempre quando me ligam, e eu conversei com o nosso grande Bruno, da produção, isso é importante. Quem é que vem? Vem o André Miola, grande figura, vai ser um programa de qualidade. Eu só quero lembrar que há uma situação quando a gente deixa de ser conselheiro. Não sei se isso perpassa pelo Miola. Quando tu és conselheiro e tu vem para um debate, tu estás de qualquer maneira carregando nos teus ombros a responsabilidade institucional. Tu és mais oficialista. Né? Tu é oficialista. Porque se tu meter pau, os caras lá te... não, estão tipo... no Vão momento dizer que tá usando de informação privilegiada para dar pau. No momento que tu não és mais conselheiro, eu acho que nós já demos para os nossos clubes e continuamos dando, né? Porque nós estamos lá todo mês caindo na fichinha lá da cadeira Gold. O Miola presta consultoria de graça. Exatamente. Mas eu digo assim, nós que saímos como torcedores, tu vê um programa desse, muito mais tranquilos para expor as tuas ideias sobre futebol, o teu coloradismo, o meu gremismo, mas no campo das ideias. E é muito bom, REC, Maurício, telespectadores, o campo da inteligência, o campo de trabalhar o futebol, porque as pessoas que estão lá, rádio ainda se admite isso, mas televisão, nós estamos entrando na sala, no living das pessoas. Que é respeito. E tu entra gritando, tu é um convidado, etc e tal. Agora, em relação ao momento atual, eu acho que o momento atual... Vocês já se deram conta, REC, Maurício e Miola, que hoje, estou falando hoje, não sei amanhã, que o ataque reserva do Internacional é Rafael Sobis, Sarrafiore, Potker, falo dos que não jogaram. O Wellington Silva. Do Wellington Silva e Neilton. E do Grêmio, Alisson, Marinho, Luan, Felipe Viseu. Então, veja bem, eu vou questionar muitos estudiosos e comentaristas. Eu
não sei se Palmeiras e Flamengo têm o chamado elenco melhor. Eu fiz isso no começo do ano e Bah. cheguei a fazer uma seguinte frase, Sim, porque o Internacional era a Geni. O Grêmio estava já consolidado e sim, tal. sim. Aí e começou a tropeçar e perdeu o Pelotas e tal. Aí fizemos uma comparação, eu, o Thiago Rocha, o Paulo Nunes e o Henrique Pereira estavam no estúdio também. Time por time, com o Grêmio, com o Palmeiras, o Grêmio com o Flamengo, o Inter com o Flamengo e tal. E eu disse e repeti, e agora não é oportunismo eu falar, que o Inter não devia em elenco para nenhum time brasileiro. Estive aqui quando tu falaste isso. E falei lá na rádio também. Só disse que o Palmeiras ganhava em quantidade. E se não souber usar a quantidade, vira teu adversário. É pior. E eu disse, e o Grêmio não precisa dizer nada, porque o Grêmio era o que jogava o melhor futebol, era reconhecido como tal, tinha Luan, tinha Everton, tinha Michael, Jeromel, Kahneman, Marcelo Groi. Não precisava forçar a barra para dizer. E talvez o Inter, o cara tinha que ter coragem para dizer, porque o Inter era geni. Sim, não, e até... River Plate abriu o placar, viu, Miola? Só para atualizar, eu acho 16 que minutos, 1-0. Acho que o River dificilmente deixa de segurar a segunda Não, a segunda, não só a segunda segurar, vaga. não só segurar, como se ele ganha hoje, ele vai para 6. Se ganhar do Inter, vai a 9. E olha, eu acho que o grande adversário, não tem dúvida nenhuma, né? É River e Inter ou River. Mas são 2 jogos fora, se o Inter perder um e empatar outro, e o River ganhar as duas, os dois ficam... Não, o River fica na frente. Se o Inter Fica na empatar uma e ganhar a outra, e perder a outra, fica com 11 o Inter. Tá aí o River... O River ganhando as duas seguintes vai a 12. Vai a 12. Ganhando Não, do então Inter, mas veja sabe bem. que ele pega o Palestino no Chile. Sim. Já, Mas já o- praticamente- O River, nós temos que fazer a ressalva. O River é mandante hoje, mas não tem torcida. Não tem torcida de novo. Só terá torcida no jogo contra o Inter. Contra o Palestinos, a torcida fez falta, porque não deu certo. O que a gente pôde ver no River é algo diferenciado no banco de reservas. A forma com que o treinador do River Plate, e já desde o ano passado, em situação com o Grêmio, a forma com que o treinador do River enxerga a partida é completamente diferenciada. Ele tem uma leitura de jogo... Mas ele tem as peças também, né? Sim, Tem. sem Quando ele dúvida. botou o De La Cruz aqui, ele botou um Sem craque em dúvida, campo. mas Um craque em campo, mas tem já um bem, é um detalhe. rapaz com que idade? Tem que ter confiança para tu colocar um jogador com Mas essa aqui, ó, idade. que idade tem o Jean-Pierre? Sim. Que idade tem o Mateuzinho? Que idade... O Nonato ainda não confirmou. 20 Que idade anos, tem o 20 Sabra anos, Flores? 20 anos. Mas só um Mas detalhe. tem que botar, tu tem razão. E botar É no lugar necessário certo, na hora colocar certa. na hora certa. pra- E tirar pra o que- medalhão que bate falta e diz o guria que vai bater. Para que tu não Sem torre, dúvida. para que tu não A torre. o falta que ele jogador. bateu foi incrível, mas só um detalhe. Acho que o River, ele sente muito a ausência de 2 jogadores. Não. O que ele vendeu com o Pete Martins Não, e o Quinteiros, que é um O jogador Quinteiros é diferenciado essencial, também. que se machucou, não é? Não, mas é isso que eu estou dizendo. Fazem muita River- falta. Fazem, porque e outra coisa, eles têm, quer queira ou não, manhoso, dengoso, rançoso, eles têm um baita treinador. Sim. Esse é o... Treinador deles... Para a torcida, esse ele muda- é bom até nisso. Esse muda... Para nós ele é uma mala. Mas Não, mas... Mas é uma mas mala queria- o que aconteceu. Mas às vezes até o treinador tem que ser mala para ser bom. Tem momentos que o cara tem que ser um pouco Não, mala. e um detalhe, vamos lá, tem ex-jogadores e ex-jogadores. E ele jogou muita bola. Muita bola. Pô. Ele jogou muita bola. né? Então, veja bem, é um time, e nunca esqueçam de um detalhe do River, nunca esqueçam, que em 2015 o River terminou em 16º lugar, em 2015, e tirou 2º lugar na fase classificatória com 7 pontos. Se classificou com 7 pontos, em 16º, e foi campeão da Libertadores. Ele rejeitou a proposta do diretor principal da AFA, né, para assumir como técnico da seleção argentina em função de um projeto, que o River tem. E hoje a gente está conseguindo confirmar, né? Só que é um detalhe também, né, Miola? Vamos ser bem claros. Qualquer treinador da Argentina sabe que treinador da Argentina é um moedor.
A seleção argentina é um moedor. Seleção argentina é um moedor. Mas e no Brasil não? Não. É só uma pergunta, só para complementar para complementar. Aqui, ó, mas tu vem com o discurso de pastor aí, tu vai levando. É que eu quero complementar. Que eu quero complementar o raciocínio, tu entendesse? Também é um moedor, porque nós, que somos mais aficionados, tem o torcedor da seleção que assiste na época do jogo, onde a seleção participa, e tem os torcedores de seleção que observam mais... Tem os secadores de seleção. Tem cara que seca a seleção. Então, tem uns assim, eu não seco, mas não dou nem bola. Esse é o que seca. Mas é muito em função da mas política aí eu acho também que a seleção brasileira tem esse problema, mas muito em função, e a diferença dos técnicos argentinos e uruguaios está no banco da escola. Para tu, por exemplo, chegares a ser um técnico de futebol, se tu escolhes a profissão de educação física, num determinado estágio, a partir do terceiro, quarto, tu vai se especializar no esporte que tu queres trabalhar. E isso te dá um upgrade em relação ao que acontece no Brasil, e não desmerecendo a profissão, mas talvez o currículo esteja errado, onde nós teríamos que ter, nós estamos perdendo a escola de treinadores. Não, mas veja bem, escola de treinadores, os últimos 6 treinadores da seleção brasileira são gaúchos. Sim, são gaúchos, mas nós somos... Só o Parreira quebra essa sequência, né? Só. Agora, mas detalhe... o que nós apresentamos de novo em relação às escolas mundiais, e inclusive essas que estão aqui perto? Porque tu consegue enxergar treinadores daqui da Argentina e do Uruguai treinando na Europa. E nós não conseguimos. Mas a nossa licença nem vale lá, né? Sim, mas exatamente por isso. Falta banco de escola. Miola, numa boa. O que mudou no futebol? Vamos lá. Qual foi a grande revolução do futebol? A grande revolução do futebol, a única que aconteceu, foi na passagem do WM, nos anos 50, com um técnico militar húngaro que treinava o Honvéd e a seleção da Hungria, que ele passou a usar o centroavante que voltava para o avanço dos meias. O Ridegut baixava e o Puskás e o Cox diziam. Ali houve uma revolução. Aí quando chegou em 70, a mídia mundial toda chegava e dizia assim, mas que coisa mais linda essa novidade do carrossel holandês. O carrossel holandês foi... 74. Ele se reinventa. Não, eu estou dizendo anos 70. Sim, anos 70. Isso foi a cópia vergonhosa do futebol húngaro dos anos 50. É uma reinvenção. Claro. Só que aí, o que acontece? Um treinador, tu tem que ter na tua mão os jogadores. Linus Michel. Ele tinha Johan Cruyff. O que acontece? Aí está o cara, esse é o cara. O que aconteceu com a Espanha. Mas o que ele fez? O Cruyff levou, mas... O que ele fez? Uma vez apertaram ele teve que entregar um pouquinho. O que ele fez, o Rinus Michel? Ele tinha Johan Cruyff, que era um cara superdotado, esse é de outro mundo. Fazia o papel igual ao que fazia a seleção húngara de 54. Ele voltava para os meias avançarem. Então, o que acontece hoje? Tu discute assim, vem treinadores. Não, porque eu gosto do 4-2-3-1, eu gosto do 4-4-2, eu gosto do 4-3-3. Querido, seguinte, já dizia o Neném Prancha, futebol, quando tu é atacado, tu tem que ter um jogador a mais atrás da linha de bola. E quando tu atacares, tu tem que ter no mínimo o mesmo número de jogadores, porque aí tu... Então, o que acontece? Não que eu discorde do que tu falasse sobre preparação na Europa, etc. e tal. O problema é que escassearam com a evolução, com a modernização das cidades no Brasil, acabaram os campinhos de futebol. Aí tu vais entrar no assunto que é Genho, que depois eu vou entrar nesse assunto. Isso que eu quero dizer, de uma hora para outra, é o seguinte, olha hoje, na seleção brasileira, quantos protagonistas tem? Chamado Neymar, e que ainda assim... mais ou menos. Aí, Bekele, todos são bons jogadores. Aí Bekele, assim, ó... O Coutinho, em determinado momento, tentou ser, mas não foi. Aí eu entro... Nem no Barcelona joga. Aí eu vou entrar numa área, assim, que eu estudei um pouco, tá? Não tenho profundo conhecimento, mas eu me arvoro a falar sobre isso. E um dos protagonistas do uso do futsal no mundo foi Johan Cruyff. Certo. O Johan Cruyff, no momento que brasileiros saíram do Brasil e foram introduzir o esporte dentro da Espanha,
Cruyff chegou perto de um cara chamado Zego, que era uma das sumidades no futsal, se aproximou dele e muitas coisas que eram usadas no futsal passaram a ser usadas para o campo. Então, aí, a partir desse momento, houve uma diferenciação de trabalho com metodologia diferente daquilo que acontece aqui. O futebol não tem mistério, o futebol é feijão com arroz. Tanto que a gente fala em triangulação, aproximação, e o time do Guardiola é o chamado time dos triângulos, nada mais é do que o Minelli fazia, que o Enio Andrade fazia, só que com sistemas diferentes de metodologia. Tu tocasse nessa figura, vamos lá. O que o Enio Andrade fazia nos clubes em 70, 80, até início dos anos 90, não vejo hoje, eu acompanho futebol italiano, futebol espanhol, eu acompanho futebol inglês, eu não vejo nada taticamente diferente. O que eu vejo é que essas equipes, meu querido, têm em suas equipes seleções do mundo todo. Não, sem dúvida, eu concordo. Querido, quando tu chega e tu monta o time do Palmeiras, que nós achamos aqui, mas que barbaridade, que espetáculo, que seleção tal, tu vai olhar ali, tu não tira nenhum jogador protagonista. Aí tu vai chegar no Barcelona, tu tira 5, 6 extra-classe. Chega no Real Madrid, 5, 6 extra-classe. Mas entre eles. Agora, eu vou te dar um treinador, sim, na minha opinião, se chama Guardiola. Esse é o único. Esse é discípulo do tá bem, mas Johan Cruyff. Superou o mestre. É discípulo do Johan Cruyff. Superou o mestre. E aí, assim, esse faz um futebol de bola de pé em pé, em que ele fez uma coisa que o seu antecessor não fazia. O Guardiola tem um aspecto que ele implantou tanto no Barcelona quanto no Bayern München e agora no Manchester City. Ele tem verticalidade na troca de bola. E outra coisa, e tem só quantidade que tu vai gostar. E a forma de filtração por dentro, pelos lados, ela usa muito do futsal, coisa que a grande dificuldade dos outros treinadores não conseguem usar. Porque no futebol de salão, um jogador tosco, ele não tem muito futuro, porque tu tem um espaço pequeno, tu tem que ser quase que o artista de circo. Não pode ser só marcador. Não, eu te diria assim, ó, o que o Guardiola faz? Uma frase que eu criei, o Darcy Filho até hoje me dá mérito nela. Se o futebol de lateralidade fosse tão importante, as goleiras seriam do lado. Exato. E não lá na frente. Então, quando tu começa, o que acontece? Qual é o segredo do futebol do contra-ataque? É a recomposição, a transição. Porque agora é tudo assim, ó. Porque o terço final, digamos, que é nada, rapaz. Tu marca a saída de bola, aí o cara diz marcação. Marcar a saída de bola é pressing. O que mudou é a modernidade da nomenclatura. Aí os caras vêm pomposos, soberbos, porque é o seguinte, eu pego aqui, boto lá, boto 2 em cima. É que sempre teve 2 num, 3 num, Lula, Vacaria e Paulo César Carpejani faziam. Tá falando um craque aqui, né? Porque ele jogava bem o Bekele. O Bekele é craque, craque. Cobiçado, jogou no Vasco. Jogou no Grêmio. Eu não sabia dessa a carreira foi desse adjetivo. A carreira foi com meus pais descobriram e acabou. Acabou. Naquela época já era difícil, né? Tinha até preconceito no futebol. Preconceito. O cara foi pro futebol de bagaceiro, em vez de estudar, vai correr atrás do camisa. Na minha casa não se cria vagabundo, eu escutei. Vai estudar. E o mais detalhe só foi a frase, né? Quando depois de um mês de treinamento, os caras chegam e mostram assim, não, pode vir para cá, casa, comida, roupa lavada e 2 salários mínimos por mês. Eu disse assim, o quê? Com 18 anos. O cara disse, moleque, quer o quê? Tá vendo aquele velho ali? É o 2º salário do Brasil, era o Bellini. Ele ganha 8 salários mínimos. Falcão ganhava 10? O Pelé ganhava um pouquinho mais. Então veja bem assim, ó, nessa discussão... Tu ia ser colega do Bellini, que máscara, hein? Não, ele ia ser teu colega, né, Bekele? Bellini e Bekele fica meio perto, né? Mas fica a dupla bebê. Friaça também é dessa época. Não, Friaça é depois, né? Não, Friaça era ponta lá nos anos 50. Teve 2 Friaça, né? O Friaça da seleção brasileira. Zagueiro Friaça. Não que o Bekele não tenha acompanhado a carreira. Não acompanhei. Mas olha aqui, ó, o que eu quero te dizer, que o que é bonito ver no futebol? Eu gosto disso. Tem gente que gosta de retrancão. Por que eu acho que, para mim, o Guardiola, que é um rapaz novo,
para mim é emblemático, porque ele verticalizou a troca de bola. O que acontece? O que é no futebol? Que o time te ataque para tu fazer a transição rápida, para pegar o contra-ataque. O que acontece? Tu toca 4, 5, 6 vezes a bola, a defesa se organizou. Não. Cara, tu não pode deixar a defesa se organizar. Então, para que tem jogador de velocidade? Ele tem velocidade, tem troca de bola com aproximação. Não, nos treinamentos dele. Sempre tem alguém na linha de bola para aparecer, para receber. É a coisa que a gente não consegue enxergar no futebol brasileiro. Aí os jogadores nossos, os nossos coadjuvantes na Europa treinam com esses tipos de treinadores e aí chega na seleção e o treinamento é outro, Rec. Não, isso não tem dúvida. Agora, tem um detalhe. A Europa, a partir dos anos 70, com a Admildo Chirol, a Europa importou a nossa preparação física. Não vem com essa coisa, foi o Brasil que levou para lá Coutinho, Admildo Chirol, Parreira, foram dar cursos de preparação física. Aí depois eles criaram os seus robôs, né? Eles aprimoraram. GPS, situações de verificação. E tem uma outra coisa. Vai notar, jogador brasileiro chegava lá com canelinha desse tamanhozinho e ficava assim, ó. Os negros tocavam bomba. Os negros bombavam. Tanto que cada dia que passa, os jogadores saem daqui mais novos, porque nós temos uma grande dificuldade de formação na base, em termos de metodologia, nisso que tu estás falando, que o Guardiola faz lá fora, e uma falta de intercâmbio, e um vácuo de conhecimento de metodologia para que o jogador consiga chegar lá e apresentar o futebol. Eles acabam terminando a formação lá fora. Doutor, tem algo Por isso que eles levam cada vez mais jovens. Tem algo também que diferencia um pouquinho. O único jogador argentino que eu conheço que veio da periferia de Vila é o Tevez. Todos os jogadores vieram de bombeiros. Ou seja, todos os jogadores vieram com alimentação básica proteica. Isso é outra coisa. Mas é isso que eu estou dizendo. Isso é outra então, coisa. Os nossos jogadores que chegam no clube, chegam alguns com a massa cinzenta desse tamanho, porque tiveram dificuldade proteica, de raciocínio. Então, não é inteligência, tem que formar é alimentação. Tem que formar um atleta. Garrincha. Além de formar um atleta, tu tem que formar um cidadão com todas as condições para ele para poder exercer, sim, na sociedade como um todo, né? É difícil no Brasil, talvez um dia a gente consiga enxergar isso, não sei se a minha geração vai enxergar, mas no futebol as coisas são um pouco mais fáceis. O que a gente sente é um preconceito enorme, de qualquer tipo de coisa nova, entre aspas, para que tu possa implementar dentro de um trabalho e complementar ao nosso estilo. Porque não adianta tu trazer o sistema daquilo que foi treinado na Bélgica pela Double Pass, por exemplo, que nós acabamos trazendo para o internacional, e repetir o mesmo processo que a Double Pass fez na Bélgica. Não, ela vai analisar, ela vai verificar quais são os problemas e aí sim detectar e dar um caminho para isso, de acordo com o que nós temos de mão de obra. Só um detalhe também, talvez pela nossa miscigenação, só no Rio Grande do Sul nós descendemos de 17 etnias, nós temos os negros que vieram da África, enfim. O jogador brasileiro, apesar de sua dificuldade proteica, ele é um jogador de muita criatividade. De uma hora para outra, tu traz todos esses programas para cá, aí o treinador chega, Rec, como eu já ouvi várias vezes, um zagueiro me disse isso, que na base, e esse zagueiro jogou em Inter e Grêmio, e que nas duas bases ele ouviu o seguinte, ele gostava de sair jogando. Quer dizer assim, dá-lhe um bago para frente. Mas aí então é o seguinte, aí tu tira. Mas aí que tá um grande problema que a gente fala na vejo aqui, além de metodologia, nós precisamos, chegou no momento que a gente tem que fazer minha culpa, humildemente o Brasil quebrar paradigmas e criar um sistema para que a gente possa entender que a gente tem que voltar um pouquinho para poder crescer de novo. Aí nessa tua cadeira, você estava sentado semana passada, Marcelo Mapilha. E hoje eu conversei com Adilson Batista.
Eles têm um grupo de WhatsApp dos treinadores. Eu escutei agora, hoje falando de com 200, o Adilson. 300 Treinadores. E ali o Mabília disse que até ia sair, porque agora ele é ex-técnico e empresário de futebol. O Mabília tem uma cabeça muito boa, né? E tem boa formação, né? E o Adilson ainda é jovem. E tem uma ideia, tem ideias bem claras sobre futebol, até a execução não tem sido boa. O Adilson fez um belo trabalho na Universidade de Futebol com Medina. Eu estava na turma na época e a gente tinha acesso aos trabalhos, né, de quem fazia a apresentação de algum tipo. O trabalho de formação era um exemplo daquilo que ele gostaria de fazer. E o Adilson é um cara muito inteligente. O trabalho. E uma coisa, há 20 anos era o Capitão América, né? Quer dizer, um rapaz jovem. E aí eles estão com uma preocupação, eu estava vendo aqui, até eles vão fazer um workshop aí, ele e o Ciro, até esqueci a data, mas daqui a pouco eu lembro. E ele estava dizendo, o Mabília, e depois hoje confirmou o Adilson, que eles têm uma preocupação com o futebol brasileiro, os novos técnicos. E estão combinando ali que se solte mais o time, se arrisque mais. Professor, tu está me dando uma notícia maravilhosa. Estás tirando do jogador brasileiro, aliás, palavras de Guardiola. Palavras de Guardiola. O Guardiola formou toda a base do seu trabalho calcado em cima da criatividade do futebol brasileiro, que ele levou para a Espanha, ele levou para a base do Barcelona e depois ele aplicou quando teve a oportunidade de ser um treinador tampão. Por quê? Porque aqui nós temos muita preocupação em robotizar os jogadores e chegar para o jogador assim, não dribla tanto. Não, robotizar. Eu ouvi um comentário no jogo, eu assisti o Grêmio e eu tive a preocupação depois, hoje, eu vi de novo uma hora pela Sport TV, toda a representação, porque eu gosto de olhar sem ninguém eu gosto de analisar o jogo em si. Aí o Everton, que estava endiabrado ontem, né? Ele fez aquela jogada que ele driblou o primeiro, deu corte no segundo, tal, e ele vê o goleiro, cara, e ele dá por fora, não fez. Aí eu vejo ele ser recriminado. Não, mas por que ele não passou? Quer dizer, nós já temos aqui uma cultura de que o cara... Aqui tem que ser o seguinte, o volante... Tem que ser tosco, tem que sujar quebrador o calção, de bola, quebrador de bola. Tem que ser o açougueiro. O centroavante tem que ser o aipim. Acabou isso, tio. Se tu não tiver... O Real Madrid é um exemplo disso. Pegar o Real Madrid... Cross. O time que a gente vendo o jogo com a final contra o Grêmio, foi uma loucura. Tu não tinha... Quem era o atacante? Todos eram atacantes, jogavam em qualquer lado. E sabe que a gente vê um sul-americano contra um europeu? Dá a impressão que é impossível tomar a bola dos europeus. Nós estamos... Parece que a gente não vai conseguir nunca recuperar. O Real Madrid é uma seleção mundial. Mas Maurício, tu tem o material humano, mas tu tem uma forma de jogar que te dá liberdade, que é aquilo que o Bekele está falando, e que tu tens atacantes que não tem posição fixa. Mas qualquer quando vê, os três estão entrando por qualquer lado. Mas, Miola, lá está acontecendo o mesmo que aqui. Aqui os técnicos falam, vamos melhorar as equipes. Se tomar 2 chapuletadas, troca de técnico. O Real Madrid está no 3º técnico no ano. A gente, enquanto dá certo, funciona, mas enquanto não dá certo, troca. Vocês tiveram Mas aqui já melhorou isso aí. O Odair está 1 ano e meio no Inter. Mas não está 3 anos no Grêmio. O Odair está 1 ano e meio porque o que nós sempre dizemos? Porque empatou aquele Grenal. Perde aquele Grenal do brasileiro, ele estava na rua. Ninguém é vacinado, nenhum clube é vacinado, e ninguém é vacinado de cometer equívocos. Claro, tu vê que o cara é uma anta, vai ficar? Ninguém é vacinado mas às vezes de cometer equívocos. Mas às vezes tu vê que o cara não é uma anta, só que tu demite. As próprias substituições na Europa, elas acontecem em função de algumas avaliações, também avaliações de contratações erradas para o sistema de jogo que o treinador contratado... Que ele pode servir para um clube e não serve para o outro. Então, assim, na minha opinião, o que aconteceu para essa troca do Real Madrid são contratações que aconteceram de forma errada. Que é um exemplo clássico. Vocês acham que o Simeone, endeusado pelos grotescos,
Ele daria certo em Real Madrid e Barcelona? Não. Jamais. Não, o sistema de Porque jogo é um dele é diferente. retranqueiro, um retrancão, Eu adoro, um retrógrado em futebol. eu adoro assistir os treinamentos do Simeone. Eu assino lá o Atlético de Madrid, então eu recebo pelo YouTube o sininho tocando os treinamentos que são passados do Simeone. Para quê? Para ver como um adversário consegue infiltrar no trabalho dele. Ele é um retranqueiro de marca maior. Então não é fácil de infiltrar. É muito mais fácil hoje tu montar um time retrancado do que propor jogo. Só que é muito desagradável de ver o jogo. Eles fizeram, o Rec, o Barcelona ganhou ontem de 1-0 de um time inglês, do Manchester United, né? Foi. Bom, ele ganhou de 1-0, certo? Gol do Suárez. Não foi gol contra do zagueiro, porque a bola já estava entrando e o zagueiro entrou junto. Só que aquele lance durou 2 minutos e 10 segundos. A bola no pé do Com a Barcelona. bola no pé, mas um detalhe, não indo, olha a preposição de encontro ao que eu falei, mas sim indo ao encontro do que eu falei. Eles trocaram a bola, Miola, tu viu aquilo, foi muito interessante. Eles botaram na televisão os 2 minutos e 10. Não é que eles estavam fazendo trocas e lateralidade. Eles estavam esperando. Não, mas eles estavam esperando momento para infiltrar. Um deslocamento. O que aconteceu? Depois de quase 2 minutos, alguém fez o zagueiro, o deslocamento para infiltração do Manchester, eu acho que ele se incomodou, foi atrás, o cara, porque ele só vinha de toquezinho rápido. O Arthur, não sei se foi, acho que foi o Arthur, enfia a bola por cima, aonde o zagueiro tinha saído para o Messi corre para o lado, traz a marcação, com um pezinho que Deus lhe deu, larga a bola e o Suárez só espera e toca. Mas aí é uma troca de passe rápida. Aí, não, ela é uma troca lenta de aquela troca de passe estratégica. Ela é rápida e outra coisa, a movimentação sem a bola de quem está olhando, o time todo se movimenta. Concentração, a movimentação sem a bola é mais importante. Aí Cruyff dizia que o mais importante, quanto tempo o jogador fica com a bola durante o jogo. Minha preocupação maior é o quanto ele não fica com a bola. Claro. E aí assim, ó, tu tem 2 formas de infiltrar. Ou pelas beiradas ou pelo meio. E o deslocamento é que vai fazer, é que vai propiciar só para completar o raciocínio, o mais interessante é que o Manchester United, que já foi o grande time inglês, e hoje não é mais, deve ser o 5º ou 6º, sabedor de suas limitações, ele retrancou mesmo jogando em Manchester, ele retrancou o tempo inteiro. Então foi a única maneira que o Barça conseguiu fazer como se fosse um jogo de xadrez. Toca lá, até que um saísse da posição. E não dá, tio. O cara cansou e saiu e levou. E outro cara que cada ano que passa como técnico vem crescendo e a gente vê o resultado dele no gramado, né? É o Klopp, né? Ele tem uma forma diferente, mais alongada, né? Acho que esse é o mais próximo, eu acho, Klopp. Mais próximo do Guardiola. Ele é mais, sim, para mim são os 2 top. Mas a família. Que o Mourinho deu, né? Não, o Mourinho está embaixo. Tem que ser comentarista. Porque ele conhece futebol. Claro. Não, tu já viu se ele comentou? Enquanto comentarista lá no jogo do Corinthians, ele comentou. Ele tem leitura. Tem leitura. Ele não é um rec, né? Não, chega perto. Mas aí ele vai ter que gramear muito, né? Não, ele vai ter que passar pro Clemente Argolo, aprendizado. E não recebe nem perto do que o rec recebe para comentar. Mas é um sistema de jogo um pouco diferente do Guardiola, mesmo ele tendo a posse, ele consegue fazer uma transição mais alongada, sendo extremamente rápida e de pé em pé. Ele é um pouco mais alongada a bola. Agora eu na Boa Vermelho que eu jogava sem a bola, porque quando me davam a bola era um problema. Já voltamos. Jogava lá na... Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vamos às parciais dos jogos em andamento. Copa do Brasil, Juventude e Botafogo estão jogando. E na Libertadores da América está jogando o River Plate contra o Alianza Lima. 1-0 ainda, River? River 1-0, o jogo está nos acréscimos já da primeira etapa. E o Juventude? O Juventude está 0-0.
0-0. Vai para pênalti, pelo regulamento? Sim, empate Não vai tem, pênalti. não, uma pergunta, tem gol qualificado? Parece que não, né? Não tem mais. Tá. Juventude não tem. E hoje tem outra partida interessante, né? O Atlético Goianense ganhou em Goiânia, do Santos, e agora vai jogar na Vila, às 9h30 da noite. Eu me lembrei de uma coisa, Rex, ontem, retomando assim, o Eduardo Fritz esteve na Holanda e conseguiu ficar 3, 4 dias dentro do CT do Ajax. Ele voltou impressionado, porque o Ajax é um dos clubes mais formadores da Europa hoje. Sim. Ele disse assim É a filosofia do que as Ajax. crianças de 8 a 13 anos, um dos itens, ele me mandou um YouTube onde tu tens as crianças correndo uma determinada distância e depois eles separam, né? Eles têm o estereótipo e a forma de melhor correr que eles acham para cada posição, e aí eles pegam isso não sei se é raio-x o termo técnico, né? Mas consegue ver a forma com que aquela criança está correndo e começar a fazer a correção da forma de correr mais correta daquela criança. Dos 8 aos 13 anos, eles também fazem isso. Só uma pergunta, eles conseguem, quando tiverem de frente a 7,32 m, Guardar? 2,44, botar ela ali dentro? Olha, vou dizer uma cooperativa. Esse é o segredo. O que Olha o que eles Ajax estão- está fazendo é brincadeira. Não. Eles estão muito bem. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, eles são disciplinados, são crianças E a extremamente Holanda é uma escola técnica. sadias, de complexo, altos, sim, fortes, saúde, etc. e sim. tal. E o holandês tem um pouquinho diferente do alemão, eles têm mais habilidade. Malemolência e Eles têm mais habilidade. É, sem eles dúvida. têm mais. Isso aí é atávico. Eu acho que desde o tempo do Águia de Aia, né? Eles têm esse negócio. Mas o que eu digo assim, ó, eu vou citar e homenagear teu time. Eu acho que um dos grandes inovadores nessa história foi o Internacional, quando ele pegou aquela época o Chico Fraga, Sim. contratou e disse assim, agora tu vai ensinar os jogadores a bola parada. Nós não temos mais, não existe mais batedor Ninguém de mais falta. sabe fazer isso. Não existe mais batedor de falta no Brasil. Mas hoje não se forma mais batedor de falta, não se forma lateral. Não, uma coisa. Cruzamento, o Camilo que eu já ganha, vi o zagueiro de Camilo seleção. ganha 350 mil reais para bater escanteio e falta. Não, mas Miola, Não sei se é esse valor, mas me disseram que seria em torno disso. O que o Camilo faz? Por isso que ele anda calmo, né? Escanteio Miola, e falta. tira esse gol do Guerreiro, o primeiro gol do Guerreiro dele, que é numa cobrança de escanteio. É difícil lembrar o último gol de escanteio que o E Inter aí a faz. gente escuta, por Porque a bola é exemplo... sempre mal alçada pra área. Aí tu toca. Olha aqui, Mal ó. cruzada. não. A alçada eles alçam todas Aí- de frente pro zagueiro. Aí- né? aí- Elas não pegam ela com efeito efeito procurante. procurante. Aí, É, porque eles não têm pra quem cruzar, onde o atacante segura a cabeça e a bola bate e com Olha a aqui, ó. força ela entra no gol. segundo grandes treinadores, há uma discordância disso. Tu bate escanteio com a perna certa ou com a perna trocada? Eu me lembro uma das coisas que o Ori Andrade sempre O insistia. Éder, o que fazia? O Éder. Não, o Éder acontece o seguinte, quando o Éder batia de um lado, ele batia de uma forma, quando ele batia do outro lado, ele batia 3 dentro. Ele botava a bola onde ele queria. O Nelinho é diferente. outro, mas não, eu digo isso é diferente. treinamento. Isso O cara, que tu depois falasse. do treino, ele ia Nos treinar. tempos ruins de Grêmio, uma vez eu contei 38 escanteios que a cobrança do Grêmio, tanto de um lado como de outro, eu digo nos tempos piores, né? Nos tempos de vacas magras, a bola não conseguia chegar. Quando chegava dentro da área, era na pequena área para o goleiro pegar. Normalmente é no Os caras primeiro não se- pau. Mas aí tu tem que ter um cara muito bom de casquinha para vir um outro e ainda cabecear. Tem jogadores que fazem uma batida, que é o que disse o Miola, que favorece ao atacante. Se tu pegares bater uma de pé trocado na direita, de pé canhoto, ela virar assim, favorece o E zagueiro. quando tu constata isso? Tu não constata quando o cara chegou no sub-20. Não, é lá na base. É lá na base. Começa a 1 a 0 trabalhar Botafogo. com ele na base. Mas futebol... 1-0 Botafogo. Notícia ruim, mas tem que dar, né? Segundo tempo, Primeiro Não, tempo. tá bem. É final do primeiro tempo. 1-0 Botafogo. 35 do Será primeiro que tempo. o Brian Rodrigues não acorda? Não perdeu um gol da pouco que vou te dizer uma coisa. Tem a O jogo do voz de River tá no tamanca pra- intervalo.
Intervalo horrível. Eu Olha fazendo aqui, ó. uma cretinice, vou dizer que esse resultado do Botafogo contra o Juventude horrível. foi horrível. Né? Não Olha é aqui. boa. Horrível para nós. Né? Olha aqui o Escutei hoje que o Atlético Paranaense está com uma parceria com o Juventude. Jogadores de categoria de base do Juventude iriam... Que olha que o Juventude é um grande formador. né? Não, mas há muitos anos. Juventude é um grande. Há anos, então, sim, o mas Zezinho eles foi pra lá, formaram, mas eles, não, tudo bem, talvez fosse uma parceria mais, mas agora parece que está Agora no papel. Eu vi a eles entrevista estão mais próximos, eu vi a entrevista do Dalpozo hoje em relação a isso, da aproximação do O Juventude com o Juventude chegou a Atlético ter Paranaense. 24 jogadores. O São José também, nas mais diversas divisões. Grande formador, São José. São Né? José também. Agora está difícil de fazer dinheiro, né? Os caras vão e daqui a pouco... Mas O Keno, acho que foi o... Keno. É que eu acho que tem Próprio grande, Zezinho. é que eu acho que O tem- Walter. Walter. O Walter Foi saiu formado dali aqui. pro Inter. É que eu acho que tem um problema de prospecção muito grave nos clubes, né? Alguns dão mais valor a isso, tanto que a gente tem um ranqueamento dos 20 maiores clubes em investimento em categoria de base, e eu lamento, com tristeza, porque é uma coisa que durante 4 anos eu defendi, a implementação de 10% mínimo em categoria de base, investimento, e isso nunca vinha à tona. E aí tu tem o clube que mais investe 32 milhões de reais ao ano, São Paulo, Cruzeiro, o Grêmio vem em terceiro, quarto, né, e o Internacional em penúltimo, na frente somente do Vasco. Então, Nesse ranking de 20. Nesse ranking de 20. Não que o investimento vá te dizer e te trazer uma formação efetiva. Há que haver um planejamento com metodologia, com capacitação, com situações para que as comissões técnicas tenham um plano de carreira, que tenham um intercâmbio, que esporadicamente recebam visitas de treinadores de fora, e aí tu faz esse investimento e aporta valores maiores. Porque só aportar o valor sem projeto não adianta nada. Mas quando a gente vão gastar como gasto em cima. Né? É que quando fala em valor, o problema é assim... Hoje, a porta de entrada oficial dos clubes é o Sub-15, que é a primeira categoria, em que o jovem permite, pode né? se alojar no clube e tudo mais. As outras... Ninguém antes dos 15, provavelmente... Não pode morar no CT, então tem uma série de limitações. Ela atrapalha isso, né? Mas assim, o técnico do Sub-15, dos grandes clubes, não ganham 3 mil reais. Esse é um dos Mas Aí é o esse- primeiro filtro que tu tem e tu Aí- paga mal. Esse tinha que Esse ser é 50. o Por mais exemplo. bem remunerado de todos, até Não, o profissional. Bekele, tanto Esse que vai te dar retorno. tanto que a gente vê no mundo inteiro. É por isso que o técnico quer progredir de categoria para ganhar mais. A gente vê no mundo inteiro e aqui na América do Sul técnicos que são talhados para trabalhar com a base. Certo. E ganham bem trabalhando na base. E não trabalham no profissional, porque eles são talhados para a base. Mas esse talhado para base trabalha no Sub-18, ele não fica no Sub-15. Ele pega o jogador semi-pronto para dar a lapidada final e mandar para o profissional. Jardine por agora exemplo. é o técnico da seleção brasileira. Foi técnico do Inter, do Grêmio, Mas do São Paulo. esse cara enxerga. Ele tem uma... Para base. Pra Ele base. tem- Só que quando tu vai fazer o upgrade pro profissional, Aí tu tem que saber ganhar. Aí tem que tem relacionar. é uma outra história. tem um momento. Ele, na realidade, ele é um formador. Querem um exemplo mais típico do Brasil do maior treinador de base que existiu em toda a história? Abílio dos Reis. Toda vez que botava o Abílio para treinar o Internacional, provisoriamente não dava certo. Mas ele, até ali, até entregar, ele conseguia dar formatação, ele olhava para o jogador, sabe? Agora, na formação. Então, assim, ó, tu tem que ser do ofício. É do ofício. Tu tem que ser do ofício. Tem que ser do verdade. ramo. Não, mas tem que ser o seu do Abílio, o Abílio era um paizão, jamais ia ser técnico. Não, mas... ramo. Mas as quê? coisas básicas... O quê? Ele era durão com os guris. Sim, mas Mas por isso que... na base, no profissional, ele era um tiozinho. Por quê? Porque os caras não respeitavam ele. Não Esse é o respeitavam. É problema. questão de É respeito. difícil, Infelizmente, culturalmente, é questão de respeito. Tá? Essa que é a verdade. Olha aqui, ó. Boa noite. Tá louco, Rec? Eu pensei que era viciado em jogo, esses dois convidados me ganharam. Admilson de Canoas. Eu ia ficar impressionado. Somos 3, Admilson. Eu acho que, tirando o Bekele e o Miola, acho que para ganhar deles, ou disputar para e para com eles, só o Omar Selaime, né?
O Marcelo tem um arquivo. Olha aqui, ó, boa noite. Bancada, vocês não acham que ainda está faltando força no ataque do Grêmio? Jorge Medeiros de Charqueadas. Ele está dizendo aqui também que quem joga muito é o capitão do Palestino. O centroavante do Palestino é muito bom. Cid de Canoas. E o Cid de Canoas também está dizendo aqui que o River joga até sem torcida. Jogou na arena e ganhou o jogo, Sidney de Canoas. Quem joga muito é o capitão do Palestino. Bom, isso eu já falei. Não é o nome do capitão do Palestino, não. É um zagueiro, né? Eu vou buscar. Jimenez. Eu achei muito bom o centroavante dele. E o gol do Botafogo que nós noticiamos há pouco foi marcado pelo Cícero. Ele sabe fazer gol. Tem Boa noite, tem Rec. uns do Internacional lá que estão jogando também, né? Foram trocados pelo... Como é que é? Tem alguns do Internacional no Botafogo também que foram trocados, né? Veio o Lindoso, foi o Alex Santana. Quem mais está do Internacional 1? O Alex Santana. O Brenner foi repassado para o Goiás, né? Isso, mas o Alex Santana está muito bem no Botafogo. É um bom jogador. É um bom jogador, O Marrelo. que é o que vocês estavam cochichando aí, tu e o Bekele? O Bekele quer que eu leia o recado aqui do... eu quero dar o nome para mandar um abraço. Tarquínio Vieiro, que está falando que o Tarquínio. Bekele jogava muito na Igreja São Geraldo. Era um goleador nato, né, Bekele? O Tarquínio, acontece o seguinte, foi um Faz gaveta fenômeno. no programa é que não dá. O Paulo César Ferreira é a gaveta do Miola, então, porque ele está dizendo aqui, ó, abraço pro Miola, domingo, mas aí ele te provocou que domingo é Grêmio. Paulo César de Atlântida. Tá certo, Paulo Não, é César, que meu amigo. o PC, PC, tem imobiliária. Sabe que normalmente o André diz para ele? É. Que esse cara tem um bom miolo. Ah, meu Deus. Tem uma vinícola também. Olha aí. O Jorge Me Jefferson... perguntavam várias vezes se não era miolo, Se não é da tinha família. alguma coisa. Não, essa é a parte pobre. Eu sou da parte pobre. O Jorge Jefferson Pires está dizendo, Luiz Carlos Reck, te acompanho desde pequeno e faz tempo, hein? É pro KKK, inferno. abraço. É. O Bom, Rodrigo Torres... daqui a pouco ele tem 40 anos, pode me acompanhar desde acompanha criança. desde Essa faixa, os caras têm 40 e poucos anos que te acompanham desde criança, é verdade? É verdade. Quando ele era criança. Mas, Rec, tu tá o quê? 42? Não, eu estou em 56. Ah, para. Não, É. 56... E não pinta o cabelo, que é branco. Só se pintar de branco. Para. Eu tô com Rec, 50, eu tô com mas 50. Vou bem. fazer 56. Tá bem. Eu tenho 55, mas Só eu uma posso ser- pergunta. Eu cheguei à É que eu conclusão. conto os 9 meses da Tu barriga. tá dizendo 56, Rec? Tu é gato. 55. Tu é gato. Não, gato em todos os Tu é gato. Não, na idade. esse Na outro idade. Não, Tu tá botando 10 a mais aí. é só tu botar 35 de rádio, tu chega a 55 ligeirinho. rapidinho. Então, 35 anos. Quem tem 45, me acompanha dentro dos 10. Eu tenho 52, acompanho direto. Não, e uma coisa, né, Rec? Sem brincadeira, tu começaste com 18, né? Bem Não, menino em eu Porto Alegre. comecei com 22 na Guaíba. Sim, não, tá bem. 18, 20. Eu achei que tinha 21, sido na menos. verdade. 21. 21. O que mais aí, Maurício? Nessa época, já te ouviu o João Padeiro, certamente. Ah, o João Padeiro tá mandando um abraço. O que o João O Rodrigo Rodrigues... Torres está perguntando aqui se vocês não acham que o Jeromel está desembocado, que ele está perdendo alguns lances que ele não costumava perder. Está todo mundo dizendo isso. O problema é que todo o time do Grêmio caiu. Eu acho que não é um problema. O Maicon ontem... Não é minha área, tá? Mas acho que não é um problema específico do Jeromel. O problema está na frente da zaga. O Essa Maicon, é a ele minha passa opinião. bem quando ele chega na meia. Não, mas ali só- atrás... Só há um detalhe também aí, vamos considerar. Quando tu tinhas Maicon e Arthur, ou Jailson e Arthur, tu tinha tanta posse de bola ali no meio que facilitava a vida dos zagueiros. Eu acho que nessa última partida agora, o Jeromel começou, assim como o Everton. O Everton esse ano não tinha jogado nada. O Everton fez uma É partida isso aí. maravilhosa, indo ao encontro que tu disseste. O Grêmio parece que tirou o salto alto e ontem jogou, eu até vi as palavras do Diego Tardelli, que admitiu isso. O Grêmio entrou a fuzel. Tu não entra num jogo ganhando a hora que tu quer. Ou tu entra mordendo... Tu não e pode eu ter a- esse sentimento. E eu acho que ontem o menino Kahneman fez um partidaço... Ele está num momento incrível. Incrível. E o Jeromel ontem recomeçou, eu concordo. Ele esteve muito inseguro. Tu não te esquece que ele teve lesionado também. E às vezes o jogador com 33, 34, quando volta de lesão, demora um pouquinho mais que o menino. Então, só que eu acho que E ontem... ele começou a ficar desembocado depois da Copa, que ele ficou 40 dias só treinando. né? Eu tenho uma história brincadeira de gremistas, e é verdade. Pô, o Grêmio não dá sorte com um jogador que vai para a seleção. O Everton voltou horroroso. Agora ele começa de novo. Mas o E Everton foi pela lesão, né?
Mas exato. Porque ele perde a confiança. Mas o Jeromel deve ter tido um baque muito grande. Quando tu tem 33 anos, tu imagina, pô, era a última chance da minha vida. Sabe? Então, o psicológico, tu não pode dissociar o psicológico. Não pode. Essa é outra área que os clubes no Brasil têm deficiência em acompanhamento de carreira. Deveria ter. Deveria ter. Hoje eu escutei o REC falando sobre o Valdívia. O Valdívia, o empresário é o mesmo do Luan. Houve ali, tanto por parte do empresário como por parte do Internacional, é um ativo do clube. O Valdívia deixou de ser vendido por uma fortuna. Então, tu tens que tentar recuperar emocionalmente o jogador desses ou não deixar com que ele caia numa posição de que... O Valdívia ainda vai jogar no Grêmio. De que tu perca um ativo de valor, de valor considerável. É um belo jogador. Jogador corajoso, chuta. O Valdívia, antes da lesão, era um belo jogador. Depois eu não sei. A lesão foi um problema. A gente sabe que essa lesão é uma coisa que é estranha, tá? Mas aí a gente começa a fazer, e aí é importante... Onde é que ele anda? Tá parado. Está treinando numa academia na Zona Norte. O que a gente vê é o seguinte, por exemplo... E pertence ao Inter ainda? Sim. Pertence, mas até o meio do ano ele estava emprestado para o clube árabe que está pagando os jogadores que tu trazes não podem ser inferiores ou iguais aos que tu tens aqui. Agora, o Pegloff, né, da seleção brasileira, que jogou, que é da base do Internacional. Esse jogador, quem acompanha um pouco a base, sabe que há 3, 4 anos ele é um jogador que ia despontar. Então, o Internacional vai começar a olhar com mais carinho as atuações do Pegloff. E tu traz o Trellis. Um contrato de quanto tempo? Até tinha me esquecido do Trellis. Aí tu tens uma situação, por mais que o Paredes seja um jogador que pode se ajudar, convenhamos, não dá. Não acrescenta muito, né? Não. Então, assim, se é para tu trazer jogadores assim, vamos priorizar aquilo que tu tem em casa. É que o futebol é tudo para ontem, né? Aí contrata bastante, gasta bastante para tentar ganhar bastante. Vira método de tentativa. Se deu certo, tu é rei. Se deu errado, tu vai ser criticado. Fernando Carvalho. Viu, Mierrec? Tem uma frase, talvez das maiores autoridades de saúde pública do Brasil e do mundo, Germano Bonot, que diz o seguinte: o futebol é tão importante que deveria ter um psiquiatra em cada clube. Mas sem dúvida. Para todo mundo. Sem dúvida. Desde a diretoria até o jogador. Mas alguns clubes têm, o jogador não aceita. Eu volto a falar, Becker, ninguém é vacinado. Isso Todos nós temos as nossas deficiências, as nossas virtudes, claro. E temos que aprimorar as nossas virtudes e corrigir as nossas deficiências. E ninguém é livre disso. Nós temos que estar em melhoria contínua. O problema grande no futebol, que infelizmente, da forma como o futebol brasileiro existe, ele tá totalmente embasado em cima do absolutismo do poder e da vaidade. Por um problema também, né? Que o futebol é presidencialista. Então, ele tem, alguns clubes ainda conseguem... veja bem, acho, minha opinião, que o Grêmio saiu da nhaca no momento que o Grêmio começou a dividir através do Romildo Bolzan. Qual foi a grande capacidade do Romildo? Foi distribuir entre algumas pessoas, né, algumas coisas, né? Então é difícil. Graças a Deus hoje, Grêmio Internacional tem presidentes sérios e diretores sérios. Olha, hoje... Agora eu acho assim... Qual o reflexo disso? Dentro de campo. Agora eu acho que é necessário... Estou dizendo agora, estou falando no momento. Sim, a parte administrativa ela reflete diretamente no campo. Mas o que a gente enxerga e vê esses clubes, por exemplo, na Alemanha, Borussia Dortmund com 51% do Borussia, 49% da Volkswagen. Sim. Existe um profissionalismo de verdade sendo trabalhado por trás de todo esse staff, onde tu tem os presidentes políticos também, e aí a grande dificuldade que eu acho... Mas tu citasse bem, olha o teu percentual. A gente tem que saber. Quando é 51% do clube, tu mantens
o comando. Mas aí é que está. O problema é quando o clube é do Sheik, Aí, o clube é do Karabachov, aquele lá, o não sei o quê, Kia Karabachov lá. Mas a situação que eu comento em relação à parte de gestão é o seguinte, é muito difícil, tá? E acaba personificando. As gestões elas acabam se personificando em função do resultado de campo, muito mais em função do trabalho administrativo. E aí é importante que tu formes ao teu redor pessoas que possam dar continuidade no teu trabalho. Tá. E isso no Brasil é muito difícil. Tudo bem, Miola, só que tem uma coisa diferente. A gente pega Eurico Miranda, a gente pega Márcio Braga, a gente pega... Tá bem. Vamos dos mais antigos, sim. assim, que se criaram dinastias. Né? Sim, os caudilhos. Os caudilhos do futebol. Paulo Odoni dirigiu o Grêmio 10 anos. Mas tem uma coisa, mas aí no no outro lado, o Mário Celso Petralha, que muitos colocam nesse bolo, tá com o Atlético campeão na Sul-Americana, tá bem na Libertadores e tá ganhando do rival com um time Mas de é uma exceção. E outra coisa, coisa, ele tem feito o trabalho de casa buscando assessoria de empresas profissionais e cobrando a fundo. E o conselho... Ele é um bom gestor. E o conselho compreende. Ele é uma mala, mas é um bom gestor. Ele repassa isso para o conselho. A diferença, né? Miola, é que os outros não eram gestores. É diferença de um... Então não independe do modo do clube. Um conselho de gestão... Ele é importantíssimo, né, no trabalho daquilo que vai ser feito para frente. Né? O que tu estás fazendo hoje, tu plantaste atrás. O que tu vais fazer para frente, o Conselho de Gestão tem que estar plantando hoje. E essa é a grande dificuldade que eu vejo nos clubes. Por isso é essa gangorra. Só que tem um detalhe muito importante, só rapidinho nesse aspecto. Tudo isso é correto. Ou tu implantas um modelo de gestão adequado ao futebol, só que há uma variável fundamental entre o futebol e grandes empresas: paixão. Resultado. Se a bola não entrar, tu pode ter a melhor. Que nem dizia o velho amigo GC, gurizinho, olha aqui, ó. 7 metros, 2,44. Não entrou ali, derruba qualquer teoria. E será que não está faltando para a gente fazer... É ali. Será que não está faltando para a gente fazer a liga dessas duas coisas? Tem que ser, mas querido, a liga tu não dessas pode coisas, porque, por paixão exemplo, sem gestão. Nós formos analisar, por exemplo, paixão sem gestão. Tu compras qualquer produto do Internacional, do Grêmio, para dar de presente para alguém. E aí tu faz um comparativo na Pluriconsultoria, onde o Maurício de Souza, né, os 20 maiores clubes do Brasil faturam menos em receita de royalties, né, Sim, que o Maurício de Souza. Isso é o exemplo que a paixão não linka com a profissionalização. Miola, aquele lá é o Maurício genérico, o verdadeiro está aqui. Ó. Muito bem. Eu é que ensino ele, entendeu? Tá bom, tem que pedir royalties, então. Já voltamos. Deixa eu falar de coisa boa. Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Funciona. Conjunto com uma exclusiva tecnologia alemã. São 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold, nada mesmo. Confira nas imagens, você pode fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca, tudo sem usar uma gota de óleo, sem usar nada de óleo. Só vai ganhar mais do que no custo-benefício em saúde, né? Além de ter panela para a vida toda, vai economizar em óleo de cozinha e vai ganhar muito em saúde. Frigigold, ligue 4003-4220 e garanta um desconto especialíssimo. Isso para as primeiras 50 ligações, mas tem desconto para todo mundo. Mas as 50 primeiras ligações ganham um desconto ainda maior. 4003-4220, vá ligando e já saia ganhando em saúde na mesma hora que chegar a panela na sua residência. Entrega amanhã mesmo. Olha, para limpar é muito fácil, não termina nunca. Eu estava até dizendo que eu sou um mau propagandista da Frigigold porque eu tenho desde a primeira.
Não termina nunca. Mas eu vou distribuindo e tal, para ir pegando as mais modernas. Por exemplo, essa tampa não quebra. Se cair no chão, não quebra. Então, foi se aprimorando para ficar ainda melhor. O que era imbatível, agora é insuperável, indestrutível. 4.003, 42,20 é a dica da Frigigold. Compra agora, amanhã já começa a economizar em óleo de cozinha, vai ganhar em saúde. Economiza até em gás, porque Em como ela gás. aquece rápido. Exatamente. E outra coisa, não fica cheiro na cozinha, é tudo Não de tem primeiríssimo. bronca com colesterol. Exatamente. Isso é E é fundamental. fácil de lavar a panela, não precisa nem deixar essa tarefa para a O patroa. design dela é bonito. É bonito, não? E outra, ela foi aprimorando, melhorando. Diga, Maurício. River 2-0. 2-0. Contra o Sabe Aliança. que até depois a gente pode debater. Contra O Rosário está morto, mas não está morto. O Rosário, se ganhar as duas e o Grêmio perder para o Libertad, O Rosário está classificado. o Rosário vai jogar a última partida com a mesma necessidade do Grêmio. Vão decidir no saldo de gols. Vejam bem, se o Grêmio perder para um time que tem 100% de aproveitamento, que parece que Na eu estou casa dizendo desse bobagem, na casa desse time, O Grêmio só perder pode ir a 7. de 1-0, o Grêmio só pode ir a 7. Se o Rosário ganhar na sua casa, As duas por utilizando os goleada. titulares, Não, utilizando os titulares, fazendo saldo. eles estão com um saldo ruim, mas se ganhar as duas contra o Universidade Católica, que está caindo de rendimento, que está pedindo para levar, E aí o ganha Libertad? agora, vai a 4, fica já 4-4. E o Aí ele Libertad? decide contra o Libertad, só que daí o Libertad já vai estar com 15 pontos e aí é meio um que jogo já, sangue doce. né? Não, e aí já é a próxima etapa para o Libertad. Daqui a pouco tem jogador com 2 cartões que ele vai poupar, ou esses com 2 cartões já isso vão aí, zerar agora forçam contra com o o Grêmio. Grêmio. Então, olha, esse grupo do Grêmio ainda promete. Só o problema dele, nesse caso dessa conta, é o saldo. Sim, o saldo está negativo. O saldo Mas se do tocar Grêmio uma goleada, O saldo Qual é do o Grêmio é primeiro 0 jogo? Qual é e o o do primeiro? Rosário é -5. Qual é o primeiro jogo do Grêmio depois do Grenal? É justamente Libertad. contra o Libertad. Libertad fora de casa. na outra terça. Libertar. Mas é na outra terça. Só também Bem que longe. tu tempo. podes fazer um outro cálculo também, né? O Grêmio pode agora chegar contra o Libertad e perder. O Grêmio perde para o Libertad. E o time chileno vai a Rosário e empata o jogo. Certo? Não mudou nada. O Grêmio segue só precisando da vitória. Não, só morre o Rosário. Só bola o Rosário. Se é isso aí que tu tá falando, e o aí Grêmio joga por uma vitória e classifica com 7. se classifica com 7, repetindo o River Plate de 2015. Isso. Que situação Agora chegou tem- o Rosário, né? É. Não, mas o Rosário tem bons jogadores e mau time. Quantas vezes nós já vimos É isso? isso aí. Não, mas ele perdeu um meio de campo que deu um totó no Grêmio naquela Libertadores, que era o Musto e o Montoya. A Montoya jogando pelo meio. É que eles, Não, o Montoya jogando deslocado. é que eles por O opção, Montoya é uma máquina. é porque parece que por opção eles já começaram a rever plantel. O né? técnico foi contratado Ele- para isso. eles estão projetando já a próxima Não, temporada e porque outra tem coisa, risco de cair. eles tinham no auge o Rubem, o centroavante. Marco Rubem. O Marco Rubem, que depois virou pescador, né? Mas Mas tá metendo gol no Atlético. gol no Atlético. Metendo gol, né? Tudo bem, mas eu não Tu acredito. trocaria hoje o Marco Rubem pelo Tardelli, pelo que os dois estão Não, É que produzindo? assim, ó, não tudo, troca, é, não é que é troca, engra- é que é não troca, engraçado não assim, ó, troca. tudo- Acabou, Marco o Rubem. jogador Acabou. pode não acertar num clube e dali a pouco acertar no outro. Esse treinador do Atlético Paranaense é muito bom. É um cara inteligente. O Atlético- Foi da base do Grêmio. O Atlético... E depois treinou o Veranópolis. Treinou o Sapucaense, treinou o Internacional de Santa Maria. Já com o Veranópolis aqui, ele estava fazendo um belo trabalho. E interessa ao Atlético Mineiro. Já voltamos. La Tarantela Pizzaria, melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita. Todas as terças tem valor promocional. Otto Niemeyer, 1465. Reservas e teleentrega, pode pedir agora. É uma boa pedida. 30 24 44 41. latarantela.com.br. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade e má claridade ótica faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que, com o tempo,
alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insulfilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp agora 99 683 3199. Insulfilme na Rua Hoffman 519. Daqui a pouco vamos projetar Grêmio e Internacional, as melhores escalações do André Miola e do Bechelli, Sérgio Bechelli. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na Rua Santa Catarina, ou acesse ciars.com.br e peça já o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S e o telefone 3375-3800. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Ligeirinho aqui o noticiário de Grêmio de Internacional. O Grêmio apenas depende de si para se classificar às oitavas da Libertadores da América. Próximo compromisso contra o Libertad no Paraguai. Última rodada recebe a Universidade Católica. Tricolor volta a campo no clássico Grenal de domingo no Beira-Rio. Maicon e Everton deixaram a partida ontem com dores no joelho, mas foram reavaliados e não preocupam. Renato não confirmou a permanência de Tardelli. Então segue a dúvida na extrema-direita. Tardelli, Alisson, Montoya e Marinho disputam uma vaga. Uma semana após o afastamento, Luan deve seguir fora. No Inter, já classificado, Colorado volta a campo pela Libertadores no próximo dia 24, contra o Alianza Lima, no Peru. Com o entorse no joelho, o Dourado será reavaliado e é dúvida para o Grenal. Acho que está fora. Richelli é a principal alternativa. Como diria o falecido Cláudio Cabral, oremos, né? Porque o Richelli até agora. Bruno será desfalque mais uma vez. Zeca segue na equipe, mesmo vindo de 2 partidas em sequência. D'Alessandro e Guerreiro devem ser titulares novamente. Direção encaminha últimos detalhes para acertar a renovação de contrato com Nico Lopes até 2022. Galo Mineiro, após nova derrota na Libertadores, o Atlético demitiu hoje Levir Coupe. Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, é o nome mais cotado para assumir o cargo. Rui Costa foi anunciado hoje como novo diretor de futebol remunerado. Ontem, Libertadores, Cruzeiro 4-0 no Huracan, classificado Cruzeiro. 100% de aproveitamento. Nacional do Uruguai 1-0 no Zamora. Nacional encaminhou classificação. Vai sobrar o Galo Mineiro nesse grupo. Sporting Cristal 2-0 no Universidade Concepción. Cerro Porteño 4-1 no Atlético Mineiro, uma vergonha. Boca Juniors 4, Jorge Wilstermann 0. Palmeiras encaminhando classificação também 3-0 no Júnior Barranquilha. Universidade Católica perdeu para o Libertad por 3-2 e repetindo, o Grêmio ganhou do Rosário Central por 3-1. Hoje jogam River Plate, está ganhando de 1-0 do Alianza. 2-0, exatamente, não atualizei aqui. Flamengo e San José às 21 horas, o Flamengo precisa ganhar e ainda assim vai duelar contra a LDU para ver se fica com a vaga. O Peñarol deu uma disparadinha. Emelec e Deportivo Lara também jogam 11 da noite. Na Copa do Brasil, segundo tempo, o Botafogo vai ganhando do Juventude em Caxias do Sul e vai ficando com a vaga. E hoje também tem Santos e Atlético Goianiense a partir das 9h30. No primeiro jogo, o Atlético Goianiense ganhou por 1-0. O River Plate está ganhando, vai a 6 pontos, fica
com um saldo melhor, né, o River Plate, e também fica à frente do Palestino. Os dois têm 4 jogos e haverá o confronto direto no Chile. Né? E o River Plate joga contra o Internacional e o Palestino ainda joga contra o Alianza Lima. Quer dizer, o jogo do River é mais difícil. A vida do Palestino é mais fácil que a do River. Mas também é o seguinte, né? O Inter pode ferrar o Palestino, né? Mesmo não querendo. Se perder para o River Plate, se der empate entre River e Palestino, o River continua na frente. E aí, se o River ganhar o seu jogo... Mas, Rec, quem assistiu o jogo do River com o Palestino, o River teve 800 chances e não conseguiu marcar um gol. Como é que estava a situação do River? Ele não estava muito desfalcado? Porque aqui ele veio completamente desfalcado. Estava tão desfalcado quanto e jogando sem torcida. Porque o time do Palestino, assim, ó, é um time que... É certinho, mas não é brilhante. Mas levou 5 do Universidade Católica. Ele é sem individualidades, tem uma ou outra que se sobressai, mas é um time que ele é bem distribuído. É bem treinado. Bem ajeitadinho, né? É bonitinho, mas ordinário. Tem a mão do técnico ali, ajeitou bem. Tá, vamos lá para as escalações do Internacional e do Grêmio. Bekele, Tardelli ou Alisson? Tardelli. Eu acho que é bem claro. Eu acho que tem que jogar os melhores. Vai jogar com o Matheus Henrique e Maicon? Qual é o problema? O Grêmio marca mal ou marca bem? Não, com o Maicon e o Mateuzinho. Eu vejo o seguinte, se vocês notarem o posicionamento do Tardelli no último jogo, já que gostam muito, ele jogou não no último terço, ele jogou recuado. Ele fazia aquela recomposição. Acho que ele não tem preparo físico para tanto. Seria o mesmo caso, o raciocínio mesmo do Internacional. Né? Com o D'Alessandro e o Guerreiro, que não tem fôlego para 90 minutos, tu pode simplesmente entrar com o Tardelli, que dá uma outra robustez. Como eu acho que o Internacional tem que entrar com o D'Alessandro e com o Guerreiro, o Grêmio tem que entrar com o Tardelli, na minha opinião. E o Inter? A gente não acompanha, tem uma grande dúvida em relação a quem vai ser o primeiro homem no meio campo. Richelli não pensaria. Eu pensaria uma alternativa. Eu centralizaria o Edenilson como primeiro homem no meio campo. Nós ganharíamos na bola aérea e aí verificaria a possibilidade de um outro meia, talvez o menino aí, o Nonato e o Patrick. Mas aí tu Sarrafiori não. E Sarrafiori nesse momento não, para o segundo momento sim. E D'Alessandro no início, com 30 minutos, com toda a intensidade para ir para cima do Grêmio e depois Potker para fazer a recomposição no lado direito, com o Nico recompondo no lado esquerdo. Fizemos um bom programa, boa sorte para o Juventude, consiga a virada e tolere a flauta. Tá? Tolere a flauta, é do jogo. Boa noite.